Então, ó, do mesmo jeito que a energia, a gente estudou primeiro o trabalho, depois energia cinética, potencial gravitacional, energia mecânica. Para chegar nos sistemas, a gente viu impulso, A gente não quantidade... tá te vendo, senhor. Ah, é verdade. Eita, nós. Pelo menos você falou antes, jovem. Teve um colégio aí que fui dar aula. Eu fiquei 15 minutos falando, escrevendo e fazendo firula e pulando para um lado, pulando para outro. Aí alguém mandou no chat, professorzinho, não tá nem te vendo, não. Valeu aí, jovem. A gente entra no automático e já não pensa. Então, voltando ao que eu estava dizendo. A gente viu todos essas ferramentas para chegar agora e conseguir analisar um contexto diferente. Lembrando que o que vai aparecer a partir de agora não são fórmulas. Igual o impulso, igual o teorema do impulso igual a variação da quantidade de movimento, não é uma fórmula, é uma ideia. A fórmula é a quantidade de movimento, é o impulso, o resto são ideias. Então, a gente vai falar da conservação da quantidade de movimento. Quando eu estou falando da conservação da quantidade de movimento, eu estou falando de sistemas isolados. Tá? O que seriam sistemas isolados? Sem atrito, ou, de maneira mais geral, sem a ação de agentes externos. Então, eu tenho duas bolinhas colidindo, por exemplo. Se o sistema é isolado, a única interação que vai acontecer é entre essas duas. Tá bom que essas bolinhas estão no chão, mas a gente até esquece isso. Porque não vai ter atrito mesmo. Não vai ter parede, não vai ter pessoa empurrando, nada. Só os corpos envolvidos ali naquele nosso estudo. Isso são sistemas isolados. Então, nos sistemas isolados, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Tá? Igualzinho a parte de energia. Só que aqui é o seguinte. Isso vale pro sistema. Não é que cada corpo tem a sua quantidade de movimento mantida. O sistema tem a sua quantidade de movimento mantida. A quantidade antes é igual depois. E aí vocês já sabem que sempre que nós temos coisas conservadas, nós temos uma vantagem. Professor, qual é a vantagem? Se você sabe o antes e as coisas se conservam, você consegue calcular o depois. Se você sabe o depois, você consegue calcular o antes. Tá? E é com essas ideias ali, com esses princípios que você estuda. Você estudará, né? As colisões e as explosões. Tá, a colisão por quê? Você sabe a velocidade que o carro saiu depois da colisão, pelo tanto que ele se arrastou, tá? Dois carros colidiram, por exemplo. Você sabe a velocidade inicial antes da pancada. Você consegue descobrir a velocidade inicial antes da colisão. É isso que um perito faz, de uma maneira um pouco mais complicada, mas é esse princípio que ele usa. Não é, não sei o que, ele coloca coisas a mais ali, atrito, deformação do corpo, mas... E explosão também. Quando você tem uma explosão, não é à toa, por exemplo, que quando vocês... Bom, vocês não explodem, né? Mas quando você joga um rojão para cima, aqueles fogos coloridos, você tem uma explosão que faz os corpos irem meio que se espalharem uniformemente para todos os lados. Você não consegue ver, é muito raro, na verdade, você até consegue construir fogos assim, né? Que você joga e toda a explosão é concentrada para um lado só. Normalmente ela explode para todos os lados, tá? Da mesma maneira, e depois ela cai. A gravidade derruba e forma aquela, né? Tipo aquela cachoeirinha ali. Mas quando você tem a explosão, meio que vai para todos os lados. Porque existe uma conservação da quantidade de movimento. Se uma vai para um lado, a outra vai para o outro e cancela aquele efeito. E assim por diante. Nas explosões, você também tem aqui como exemplo o recuo
Recuo do que, professor? Recuo de tiros. Você vai atirar um canhão, que é uma explosão, né? Um tiro com qualquer arma de fogo. É uma explosão. Quando você atira, a arma tende a recuar, enquanto a bala vai para o outro lado. Tá? Tem armas, tem dispositivos de recuo, né, que absorvem parte dessa energia, mas ela sempre recua um pouquinho. Você pode calcular o recuo, tá, do canhão. Tem vídeos aqui, gente, eu nem cheguei a procurar, mas tem vídeos de navios da Segunda Guerra, principalmente, em batalha, que quando eles colocavam todos... Porque normalmente na batalha da Segunda Guerra, o que aconteceu muito na Segunda Guerra foi que você parou de ter batalhas entre navios e você começou a ter batalha de aviões que estavam nos porta-aviões com esses navios, né? Seja cruzador, seja o que for, seja outro porta-aviões. Era difícil um atirar no outro mesmo. Era mais os aviões que faziam regaço. Mas quando todos os canhões apontavam para o mesmo lado e atiravam, vocês conseguem encontrar fotos. Vou ver se eu procuro aqui uma foto rapidinho e coloco para vocês verem. Do navio quase tombado, um buraco na água, um buraco assim, deslocamento de ar, com a energia liberada por aqueles canhões. Então, as balas vão para um lado, o navio recua para o outro. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Worship Coil. Vamos ver se eu acho aqui. Pera aí. Pra vocês verem. Ó, eu não encontrei. Pera aí. Eu encontrei uma aqui, mas eu não tá vendo. Tá visto de cima. Não vai dar pra ver direito. Deixa eu ver se eu acho uma melhorzinha aqui pra mostrar pra vocês. Tá, isso é claro que a gente não vai calcular, porque quando o corpo é muito extenso, tem várias fontes ali de explosão, já fica um pouquinho mais complicado. Mas só pra vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui. Essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu achei mais uma melhorzinha. Tá, aqui eu acho que dá pra ver um pouco. Não dá pra ver muito bem não. Paciência. Vai essa aqui mesmo, só para aproveitar a viagem. Então olha aqui. Então você tem durante a explosão. Ixi! Aqui. Tá. O bolsão de ar formado, né? O deslocamento de ar. E aí o navio ele tomba. Tá? Ele vai um pouco para trás, mas como o centro de gravidade do navio é lá embaixo, tá? Uma outra coisa que vocês vão acabar estudando no ano que vem, é tipo o João Bobo, aquele boneco que ninguém tem mais essas coisas, ninguém mais compra João Bobo. Se a gente sabe por tá vivo, mas ninguém mais tem um brinquedo do João Bobo, e que ele parece um pino de boliche que você fica batendo e fica indo para um lado para outro e não cai. O navio tem mais ou menos esse princípio. Ele balança bastante, mas ele não chega a tombar. Tá? Então a gente vai aplicar agora isso e vamos ver o que acontece. Então vamos para os exercícios. Estes exercícios estão na página... Deixa eu achar aqui. Página 58. Nós temos um passarinho que tá piando aqui no meu jardim, que tá me incomodando de uma maneira. Então, os canhões foram armas de fogo muito utilizadas durante as guerras. Ainda são, né? Só que canhões maiores. Existem registros do uso de canhões a partir de 1305. Com o desenvolvimento bélico, eles foram substituídos por armas mais modernas. Mentira, tudo tem canhão. Um tanque tem um canhão, um navio tem um canhão. Tá? A diferença é que os canhões atiram mais rápido. A diferença é essa. Considere um canhão de 400 kg. Então a massa do canhão é 400 kg. Que está montado sobre rodas destravadas. É esse canhãozinho da foto aqui. Ele realiza um disparo de um projétil, massa do projétil 4 kg, que atinge a velocidade final do projétil é 300 metros por segundo. Qual a velocidade de recuo do canhão? Qual a velocidade final do canhão? Professor, como você sabe que 300 metros é do projétil, não é do canhão?
Pô, gente, um canhão ser atirado a 300 metros é sacanagem, né? Dá 1080, mais ou menos, 1080, 1800, agora eu me perdi aqui. 1080 km por hora, um canhão ser atirado, não faz sentido. Então, como que você vai analisar esse caso? Esse aqui é um caso de explosão. Então, eu vou desenhar aqui, vou fazer um antes, vou fazer um depois. Aqui eu tenho o chãozinho. Depois. Aqui eu tenho o antes, na minha cabeça na frente, mas não tem problema nesse caso. Temos um canhão aqui. Esse canhão vai atirar a bolinha. Aqui, tá bom. O canhão ele mudou de forma depois do tiro, mas não tem problema. Antes, a bolinha está aqui dentro do canhão. E está todo mundo parado. Depois que atira, a bolinha é atirada, o projétil é atirado para um lado, com a velocidade final do projétil. E o canhão tem uma velocidade final do canhão. Pessoal, me dá um segundo que eu vou fechar a janela aqui antes que eu mate esse passarinho que tá canhão. Piano aqui, peraí. Pronto. Vamos ter paz um pouco. Bom, e agora? Eu sei que a quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade de movimento inicial, deixa eu pegar uma outra cor aqui, é igual à quantidade de movimento final. Só que, ó, cada corpo foi para um lado. Então, vamos estabelecer um referencial aqui. Eu preciso estabelecer um referencial. Porque como a grandeza, a quantidade de movimento é vetorial, e quem determina o sentido é a velocidade, cada um aqui vai ter um sentido diferente, né? Então eu vou estabelecer o padrãozinho, tá? Não é obrigatório que seja esse, mas eu vou estabelecer aqui para a direita é positivo. Este é o meu referencial. Antes, existe movimento? Não. Então não temos quantidade de movimento, 0. Depois, os dois corpos estão em movimento. O corpo que se movimenta para a direita tem um movimento positivo em relação ao referencial. E o que se movimenta para a esquerda, um movimento negativo. Então, depois do movimento, eu tenho massa vezes velocidade final do projétil, positivo. Isso aqui é a quantidade de movimento do projétil. Tá? Mais, aí eu vou abrir o parênteses, menos massa do canhão, aqui é projétil, vezes velocidade final do canhão. Então, olha só, esse termo aqui é a quantidade de movimento inicial do projétil. Esse termo inicial não, desculpa, final. Isso aqui é a quantidade de movimento final do projétil. E aqui é a quantidade de movimento final do canhão. Eu somei os dois, só que um é positivo e o outro é negativo, pelo meu referencial. Vou passar o termo da direita aqui para a esquerda da igualdade. Fica massa do canhão, velocidade final do canhão é igual. Massa do projétil, velocidade final do projétil. Vou apagar aqui. E vou continuar aqui. Tá, então daqui, continua aqui. Massa do canhão, 400. Velocidade final do canhão, não sabemos. Massa do projétil, 4. Velocidade final do projétil, 300. Corta esses aqui, corta esses aqui. E aí dá para cortar também esse 4 com esse 4. E aí a velocidade final do canhão é de 3 metros por segundo. É a velocidade de recuo dele. Então, depois da explosão, sabendo a velocidade de um objeto, você consegue descobrir a velocidade do outro. Esse é um dos jeitos de você estimar a velocidade de uma bala. Tá?
Ah, um tiro de não sei o que tem uma bala que sai com tantos metros por segundo. Como você sabe disso? Pela velocidade de recuo do corpo. Tá? Você faz a desconsideração da energia perdida ali, tá? Mas dá pra fazer uma aproximação legal. Ok? Perguntinhas? Tá sossegado? Não tá dando pra entender, gente? Como que tá a situação aí? Como que tá o rolê? Tá tranquilo? É que vocês quase não falam nada, então não sei se tá dando, se não tá dando pra entender. Isso tem a ver com a terceira lei de Newton? Sim. Ô Guilherme, sabe onde que tem a ver com a terceira lei de Newton? Se você for calcular a força necessária para movimentar esses corpos nesta quantidade, a força vai ser igual. A força para tirar do repouso e levar a massa da bala a 300 metros por segundo do projétil é a mesma força para levar o canhão a 3 metros por segundo. Tá? Por quê? Porque tem uma mudança da massa aí. A força é a mesma. Então, se você quiser calcular, por exemplo, depois ele te falar ali, calcula a força, você pode fazer o impulso, né? O impulso é força vezes o tempo, o impulso é a variação da quantidade de movimento, você vai descobrir que a força é a mesma. Tá? Então tem sim relação com a terceira lei de Newton. A gente não vai fazer explicitamente essa análise, mas tem a ver sim. Porque a força entre eles é sempre igual, né? Ação é igual a reação. Vamos para o próximo. Precisa voltar e só berrar. O exercício 2. Um peixe de massa M. A massa do... Vou chamar da massa do grandão. Essa é a massa do peixinho. Então essa massa do pequenininho é 0,8 kg. Nada para a esquerda com uma velocidade inicial do peixinho é de 4 metros por segundo. Quando é surpreendido por seu predador de massa, então a massa do grandão é 4 kg, que nada para a direita com uma velocidade inicial do grandão de 0,8 metros por segundo. Aqui dá para já imaginar o que vai acontecer, né? Olha os valores aí que já tem uma coisa estranha. O predador engole o peixe menor. Qual a velocidade do peixe maior imediatamente após o peixe menor ter sido engolido? Então vamos lá. Antes, eu já tenho a situação desenhada aqui, não vou precisar desenhar. Nossa, o passarinho ainda está cantando. Jesus do céu. Cantando não, piano. Vai ser um galinheiro. E aqui temos depois, não sei porque eu fiz o chão, né? Não tem chão no mar. Bom, tem, mas não tem um desenho aqui. O que acontece depois da colisão? Aqui isso aqui é uma colisão. Você tem um peixão aqui, eu não sei desenhar o peixão. Vai ficar o peixão assim. Meu Deus, que coisa horrível. Tá, pronto, temos um peixe aqui, tupetudo. Esse é o peixão. E aqui temos o peixinho dentro do peixão. O peixinho. Tá. Ele foi engolido. Isso aqui é o depois. Para onde eu terei velocidade? Eu estou colocando para a direita, mas eu não sei se é para a direita. Tá? De novo, eu tenho movimentos em sentidos opostos. Eu preciso estabelecer um referencial. Vou estabelecer um referencial que para a esquerda, para a direita, desculpa, tudo é positivo. Tá? Fazer o inverso também dá. Como isso aqui é uma colisão, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. A inicial, a do peixão, é positiva e a do peixinho é negativa. Então vamos lá. A quantidade de movimento inicial é massa do grandão vezes velocidade inicial do grandão mais, abre parênteses, essa aqui é a primeira positiva, a segunda é negativa. Você já pode fazer isso direto, tá? Eu estou fazendo aqui bem passo a passo para velocidade inicial do peixinho. Então olha só, eu somei as quantidades de movimento. A do peixão, que é positiva, e a do peixinho, que é negativa. E depois eu tenho os dois juntos. Quando os corpos ficam unidos, a gente soma as massas.
E é claro que não ia caber, né? Ei, minha vida. Pera aí, deixa eu copiar aqui o negócio. Puxar um pouquinho pro lado. Pronto. Então, como os corpos permanecem unidos depois dessa colisão, né, do peixão engolir o peixinho, então eu vou somar as massas como se fosse um novo objeto e descobrir a velocidade final. Só que olha só, a massa do grandão é 4, a velocidade é 0,8. Mais, deixa eu fazer o proporcional direto, né? Mais com menos, menos. Massa do peixinho, 4, velocidade... Não, desculpa, gente, 0,8. E velocidade inicial do peixinho, 4. Isso é igual à soma das massas, que dá 4,8, vezes a velocidade final. Só que do lado de cá, ó, vai zerar. Esse termo todo aqui zera. Então, o zero é igual a 4,8 vezes a velocidade final. Então, a velocidade final vale 0 metros por segundo. Ou seja, depois do peixão engolir o peixinho, ele para. Tá? Porque essa colisão entre eles com a parte interna do corpo dele faz com que ele não tenha mais velocidade. Seria o equivalente a você estar andando de carro e você bater de frente com outro carro. Um pouco mais massa, mas que está mais devagar. Então você está andando com um carro baixo, um carro desses mais comuns, você bate de frente com uma caminhonete que está mais lenta. Tá? E você, logo depois da colisão, você para. Tá? Tipo, o fato da sua massa ser menor, mas estar um pouco mais rápido, compensa a massa que está vindo no sentido oposto, que era mais massiva, né? Era mais pesada, entre aspas, só que estava mais lenta. Então, os passos são sempre os mesmos. Assim como energia, a gente tem meio que um método de resolução e isso acaba salvando um pouco a nossa... Nossa, passou rápido essa segunda aula. A nossa análise, tá? Pessoal, se eu não tô ficando louco, faltam 3 minutos para acabar a aula já. Tá? Porque a primeira foi maior, né? Eu estiquei um pouquinho. Então eu vou propor para vocês o seguinte. Eu falei que eu não ia passar a tarefa. Eu não passei nenhuma tarefa até agora, né? Desde quando a gente começou a ter aula. Eu vou propor para vocês que vocês tentem fazer esses exercícios aqui, ó. O exercício 3 da UEM. Tá? E aí, ó, a pergunta do Guilherme se encaixa aqui, né? Não que a gente vá resolver desse jeito, mas uma mola solta e as caixas vão para lados opostos. A força é a mesma, a caixa com maior massa sai mais devagar, né? O exercício 3, o exercício 4 e o exercício 5. Tentem fazer esses 3. O exercício 3, gente, e o 4 são mais assim parecidos com o que a gente fez. O 5 é um pouquinho diferente. Então, se você tiver... Não foi esse último que a gente fez, foi esse. Se você tiver alguma dúvida, não fica, meu Deus, eu não estou entendendo, eu não sei, porque... Tá? Eu posto para vocês a resolução, posso até postar antes, mas eu acho que vocês vão acabar não vendo mesmo. Então, eu vou postar na quinta-feira, ou na semana que vem, talvez um pouco antes da quinta-feira. Vou me programar aqui. A resolução desses exercícios, alguns exercícios, uma proposta para vocês fazerem a mais no caderno de atividades. E aí o último ponto, que é o ponto final da apostila 3, que é um problema que o positivo tem. Ele coloca o conteúdo, ele explica o conteúdo muito bem, mas não tem um exercício perguntando sobre o assunto. Então eu vou ter que montar depois uma listinha separada e passar para vocês fazerem, para quem quiser tentar, que é a parte final de colisão. Tá? Mas a gente vê isso aí semana... Tem mais uma aula, né? Eu tô falando louco de semana que vem. Ai, meu Deus. Tem mais uma aula. Esquece tudo que eu falei, gente. Disfarça. Disfarça. Tem mais uma aula hoje ainda, né? Então, esquece. Ai, meu Deus. É isso aí, gente. Precisamos todo mundo de férias, não de feriados. Então, pessoal, até daqui a pouco. Falei, não falei nada. Beleza. Certo?